hoje iniciaremos uma série, e uma série bem longa, é uma jornada que nós vamos iniciar aqui, sobre um assunto. Esse assunto, ele já foi abordado algumas vezes de uma forma assim séria, mas não com esse tema. Nós vamos falar de honra. E é um tema muito importante, vasto. Uma comunidade cristã que não é curada, que não tem noção sobre esse assunto, é uma comunidade que não consegue lograr êxito nos seus intentos. Uma pessoa que não conhece sobre honra, uma pessoa que não tem consciência do que é honra, ou como operar dentro dessa atmosfera de honra, ela é uma pessoa aleijada no que diz respeito à atuação, em qualquer área da vida. Então eu quero que a minha equipe fique atenta, porque é uma guerra espiritual que está sendo travada, que está sendo declarada nesse momento. Uma guerra que está sendo declarada contra uma falsa noção ou contra uma ignorância da nossa parte, promovida por tantos séculos de trabalho, de filosofia, que foi quebrando. Então a nossa cultura, a nossa forma de pensar, os nossos valores, eles foram sendo trabalhados de uma forma a se tirar a honra das nossas vidas. Portanto, infelizmente a honra é um assunto, é uma virtude praticamente extinta nos nossos dias. É uma virtude praticamente extinta nos nossos dias. E por que ela está extinta? Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, patrocinou essa extinção através da filosofia dele mesmo, de Lúcifer, que é o primeiro ser no universo que se tem notícia a desonrar ou a praticar a desonra, que é o antônimo de honra, que é o contrário de honra. Ele patrocinou isso. Então nós vivemos hoje numa sociedade, vivemos hoje numa civilização, numa cultura mundial de desonra. Algumas nações ainda que conservam algumas coisas, algumas nações orientais que mantêm alguma coisa, e por serem assim nós vemos progresso em algumas áreas. O Japão, por exemplo, Coreia, países onde ainda, porque a honra é uma virtude muito forte, muito cultuada, nesses lugares, nós vemos o avanço, a capacidade de recuperação diante de catástrofes, a organização, né? Não sei quem viu aqui na Copa já passada do Brasil, e nessa aqui, quando acaba o jogo dos japoneses, eles vão lá e limpam tudo, eles têm um sentido de civilidade, e tudo isso tem a ver com honra. Hoje nós vamos abordar um aspecto da honra, e você vai ficar espantado da importância que ela tem. A honra, irmãos, é tão rara nesses dias, que tem inspirado os filmes. Fala assim para o seu irmão: toda vez que você chora diante de uma tela de cinema ou de uma tela de TV, assistindo um filme, provavelmente algo de honra está sendo apresentado. É tão raro, queridos, é tão raro a honra na nossa civilização que tem sido motivo de filme. Quando ela está lá no filme, até existe um filme, né, chamado Homens de Honra, não sei o que lá da honra. Você procura filme com o título honra, você vai achar um monte.
Porque é uma coisa fora do comum. Coisa essa que não deveria ser fora do comum. Fala para o teu irmão assim, a honra deveria ser o comum, não a exceção. Através da honra se conquista praticamente tudo. Fala para o teu irmão assim, através da honra, o ser humano conquista praticamente tudo. Então, a conclusão que nós chegamos, diante dessa frase, que porque a honra faz com que você conquiste, o não estar conquistando, ou não conquistar, ou pelo menos não conquistar da forma, no grau que devia ser, tem como uma das causas o desconhecimento dessa virtude. Não é sério o que está sendo falado aqui? E Satanás, ele faz questão de que tudo fique dessa forma. Fala assim para o seu irmão, você, querido, está prestes a embarcar numa jornada que o levará para mais perto do coração de Deus. Quem entende de honra, chega perto de Deus. Quem entende de honra e opera com honra, se aproxima de Deus. A desonra afasta o homem de Deus e a honra aproxima o homem de Deus. Quem está começando a ficar interessado nesse assunto? Bom, irmãos, segunda carta de João, versículo 8, diz assim, acautelai-vos. É segunda carta de João, versículo 8. Pastor, e o capítulo? Não tem capítulo, só tem um capítulo, então é versículo direto. João, versículo 8. Segunda João, versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, ou completa recompensa. Fala para o teu irmão assim, acautelai-vos. João, irmãos, quem está escrevendo aqui, como você está vendo no título aí, é João. João, quando escreveu isso, ele era velho ou ele era novo? Velho. E uma coisa que você não pode desprezar, irmãos, é quando um velho abre a boca. Toda vez que uma pessoa mais velha abre a boca, uma pessoa... Essa sociedade tem valorizado muito a questão da jovialidade, jovem. Os caras falam assim, eu sou velho, mas eu sou jovem. Não, eu tenho a idade que o Senhor me escolheu para eu ter, e eu não gostaria de voltar a ser nada do que eu era. Eu quero ir para adiante, prosseguindo para as coisas, pelo alvo. Quando um velho abre a boca, você tem que prestar atenção. Por quê? Porque depois de uma certa idade, eu já estou me colocando como velho, né? A gente não perde mais muito tempo falando muita coisa. Depois de um tempo, a pessoa, depois que passa algumas décadas, a gente descobre que não é pelo muito falar que a gente resolve as coisas. E nem pelo tom da voz, nem por gritar, nem por brigar. Depois de um certo tempo de vida, nós percebemos que algumas palavras, elas devem ser faladas na hora certa. Em Provérbios diz, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E o velho, ele é dessa forma. Então, quando um velho diz assim, acautelai-vos. Quando uma pessoa mais velha diz, olha, presta atenção, o que você tem que fazer? Prestar atenção. E o que João está dizendo? Acautelai-vos.
Então fala para o teu irmão assim, fala para assim, o vovô está dizendo, acautelai-vos. E ele diz acautelai-vos para quê? Para que não percamos aquilo que temos realizado com esforço. Fala para o teu irmão assim, você tem conquistado algumas coisas. Avisa o teu irmão assim, mas sabia que você pode perder? Qual o grande erro de alguns conquistadores? As pessoas, elas são boas, algumas são boas para conquistar, elas são feras para conquistar, mas elas perdem aquilo que conquistam. Por quê? Porque elas não se acautelam e não prestam atenção nos princípios da vida, nos princípios da palavra de Deus, que nos dá a condição de não perdermos aquilo que conquistamos. Além de não perdermos aquilo que não conquistamos, João está dizendo aqui o seguinte, está mandando uma carta para as igrejas, isso aqui, fala assim para o teu irmão, isso aí é para você, isso é para mim, isso é para todos. Além de não perder aquilo que foi conquistado com esforço, ele quer que nós tenhamos completo galardão. Galardão é recompensa. Fala para o teu irmão assim, recompensa. Fala assim, o pastor Rairini, ele está querendo que você receba presentes. E que tipo de presente que eu estou querendo que você receba juntamente com João? Eu e João, dois velhos, nos unimos. Estamos querendo que você tenha um tipo de recompensa. Qual tipo? Qual tipo? Ah, fugiu da escola, não sabe interpretação. Que tipo de recompensa? Que tipo de galardão? Que tipo de galardão? Completo galardão! Então, queridos, ele está avisando para nós termos cuidado, para não perdermos. Aqui, você pode imaginar um agricultor que fez tudo certinho, que foi lá no tempo certo, e arou a terra, e jogou a semente na terra, e fez aqueles rasgos na terra, e depois fechou, e depois regou, e aí a terra produziu a plantinha deu seu fruto, o fruto foi colhido, e aí ele coloca num celeiro, e esse celeiro está com o telhado quebrado. E aí cai uma chuva, e toda aquela produção, todo aquele trabalho, todo aquele esforço, foi por água abaixo. Por quê? Porque o agricultor, ele tem que se preocupar com todos os processos, não só com o plantio, não só com a colheita, não só com o armazenamento, que foi o caso aqui que eu contei, mas ele tem que se preocupar com o plantio, com a colheita, com o armazenamento, e com a comercialização, e depois com o dinheiro sendo reinvestido para comprar mais semente, que algumas pessoas recebem, aí depois já compra um monte de coisa, de ostentação, e depois não tem para semear. Semeia tudo e não tem para semear mais. E algumas pessoas simplesmente já começam descumprindo lá na frente, lá na semeadura. Algumas pessoas já começam nem semeando. Elas querem colher, mas não querem semear.
Elas colhem algumas coisas que sobraram lá no meio do mato, lá, alguma semente que foi esquecida, alguma plantinha que foi esquecida, uma espiga de milho que não foi colhido, e aí ele acaba vivendo na miséria porque não semeou. E acaba sobrevivendo porque Deus é bom, mas a pessoa vive naquela situação sempre de necessidade, porque ela não cumpriu todo o processo. Por isso que o apóstolo João está dizendo assim: toma cuidado para que você não perca. Olha só o que Hebreus diz, Hebreus capítulo 3, versículo 14, diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Fala para o teu irmão assim: guardar desde o que tivemos desde o princípio. Fala assim: eu tenho algo aqui dentro que é preciosíssimo e eu tenho que guardar. E uma das preciosidades, das virtudes que nós temos de Deus é a honra. Uma pessoa que perde a honra é uma pessoa desvalorizada. Uma pessoa que perde a honra, ela perde aquilo que ela conquistou com tanto sacrifício. A honra é algo muito precioso. E a honra se conquista honrando. Nós vamos ver algumas coisas que acontecem. Toda decisão, fala para o teu irmão assim, toda decisão que você toma, ela gera uma consequência. Então, existem decisões que você tomou, algumas atitudes que você tomou e que deram errado. Quantos já tomaram atitudes que deu errado aí? Quantos aqui tem alguma coisa que fez na vida que se pudesse ter feito diferente faria? Quantos aqui deixaram de fazer alguma coisa para alguém e depois se arrependeu de ter deixado de fazer? E uma das coisas que você pode, se você fizer uma revisão na sua história, você vai ver que teve coisas que você foi avisado por alguém, um João da vida, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou seu vovozinho, ou vovozinha, ou o seu professor, ou o seu patrão, ou o polícia que te catou e falou assim: da próxima vez. Uma vez chegou um jovem na minha casa assim, chorando: pastor, aconteceu um negócio terrível. Eu falei: o que foi? Os caras me pegaram na praça lá e me levaram para... E não levaram ele para a delegacia. Ele estava fumando maconha, mas era garotinho, né? E aí os caras levaram ele para a casa da mãe dele. E fizeram ele passar uma vergonha, porque a mãe daquele escândalo, eu não sabia de nada, pelo amor de Deus, não sei o que lá. E ele estava tão arrasado, porque ele estava muito mal de ter feito a mãe passar por aquilo. Ele ama demais a mãe. E ele achou horrível fazer ela sofrer, uma mulher batalhadora, uma mulher trabalhadeira, que faz plantão em hospitais, pessoa muito esforçada, e ele estava muito mal de ter causado esse desgosto para a mãe de ver um polícia vindo na frente. Mas esse cara foi legal. Fosse outro, dava uns tapas na orelha, fazia... Tem tanta coisa que acontece aí, e ele foi legal. E avisou, falou assim: a próxima, senhora, a próxima vez que nós pegarmos ele lá na praça fazendo isso daí, ele vai em cana. Ele vai passar um tempo lá a gente vai dar um chá de banco nele lá. E se for pego com uma quantidade um pouco maior, aí é processo.
Existia um jovem chamado Roboão. Fala para o teu irmão assim, não coloque esse nome nos seus filhos. Roboão. Mas naquela época estava na moda. Era que nem Felipe. Roboão. Nicolas. Roboão era filho de Salomão. Você vê que combina Roboão, Salomão. E Salomão era o homem mais sábio de toda a face da terra. Mas como todo ser humano, um dia, o que acontece com o ser humano, para todo mundo? O que acontece? Fica velho e morre. E no lugar dele veio o filho para reinar. Salomão era o rei. E Salomão e Roboão recebeu algumas pessoas do povo para falar com ele. E as pessoas chegaram para Roboão e disseram: Roboão, o teu pai, Salomão, ele era muito bem duro com a gente. Ele cobrava imposto muito caro, porque ele estava estabelecendo essa nação, estava restaurando essa nação e construiu o templo. Então nós tivemos que pagar muito imposto. Mas agora está tudo certo, o templo já está construído. A gente veio aqui para o senhor dar uma diminuidinha no imposto, dar uma aliviada para que a gente consiga prosseguir. Salomão vai lá e pede conselho para os velhos que eram conselheiros do seu pai. E imagina, Salomão era um homem mais sábio do mundo, certamente ele não tinha conselheiros tolos. Um cara que é muito inteligente, em geral ele quer estar cercado de gente para ajudar, gente que tenha ideias para ajudar. Então eles eram uns homens velhos, mais velhos, e falaram: Salomão, a nossa opinião, o nosso conselho é que você atenda o clamor do povo, não se deve cobrar muito imposto, porque uma hora eles vão espanar. Se você dá uma aliviada, eles vão ficar apaixonados por você, e eles vão te apoiar, e o seu reinado vai ser uma bênção. Aí Roboão disse: esses velhos aí, aqueles velhos chatos da bexiga, que ficava mandando eu sair, que ficava mandando eu limpar o nariz, que agora sou eu que eu sou o rei, não é? Agora sou eu que mando nessa espelunca aqui. Quer saber? Eu vou pedir conselho, sabe de quem? Dos meus amigos, dos caras lá da pracinha. Aí os malucos, aí ele falou assim: então, está acontecendo isso, aquilo. Os caras falou, é isso aí, mano. É o que você falou mesmo? Aí ele contou lá: então, que o povo chegou e falou para dar uma diminuída no imposto. Aí os caras falaram assim: ei, mano, e aí os velhos lá falou que eu tenho que dar uma aliviada. Falei: que nada, você tem que mostrar que você é o rei, cara. Tem que mostrar que você é o cara. Chega para eles, chama eles e fala assim: é o seguinte, o meu dedo mindinho, ele é mais grosso do que o lombo do meu pai. Entenderam, né? Para nós não quer dizer nada isso aqui. Mas ele está dizendo o seguinte, que se o pai dele era grosso, era pesado, ele ia ser muito mais pesado do que o pai. Que ele na verdade ia aumentar mesmo, e eles tinham que ficar na boa, porque eles tinham que ver com quem eles estavam falando. Qual o resultado disso? Foi aí que o reino se dividiu. Houve uma revolta do povo, um cara que era copeiro, um cara que era empregado lá do palácio, liderou uma revolta contra o Roboão, e nesse momento o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Ele ficou com a menor parte, na verdade ele perdeu quase tudo, 80% em termos de números, ficou com esse Jeroboão. Então, queridos, não ouvir um conselho e não honrar aqueles mais velhos, aqueles que falam, aqueles que aconselham, aqueles que
No mínimo ele deve ter falado assim, esses velhos antiquados aí, os caras não sabem nem mexer no computador, né? É assim? Ei, mãe! Esses dias eu estava aqui, um frio da molesta, um mano de bermuda aí, à noite. Aí eu vi ele falando assim, na hora que eu saí estava sol. Na hora que eu saí estava sol. Então, querido, mas não tem perspectiva não, meu? Você não sabe que você está no inverno, e no inverno pode à noite... Então você não tem, mas a tua mãe tem. Chega uma hora que até os pais param até desistem, né, meu? Mas no fim quem se lasca quem é? É o cara e a mãe também, porque tem que comprar remédio pro sujeito, para sujeita que não se veste direito, que não ouve conselho. Quantos aqui se arrependem de não ter ouvido o conselho da mãe e do pai aqui? Tem outro caso na Bíblia dos 12 espias. Deus falou para Josué, falou assim, olha, vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão tomar posse de um lugar que mana leite e mel. O Senhor nos prometeu. Vocês vão lá e vê direitinho, faz um mapeamento para ver por onde nós vamos entrar, qual a forma que nós vamos entrar, o que tem lá, o que não tem. E aí eles foram lá, 12 espias. Quando chegaram lá, eles viram que tinha uvas, que tinha frutas e coisas para comer, e mel, e pastagens para os animais. Mas eles viram que tinham inimigos, tinham filisteus. E dos 12, 10 falaram, não é legal a gente entrar nesse lugar não. Porque lá tem inimigos, lá tem trabalho, lá tem dificuldade, lá tem uns nãos, lá tem renúncia, nós vamos ter que guerrear, nós vamos ter que brigar, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. Quer saber? Nós não vamos entrar, nós aconselhamos a não entrar, nós não vamos entrar. Contradizendo aquilo, fala para o teu irmão assim, toda vez que você contradiz uma ordem de Deus, você está desonrando a Ele. Não interessa a barreira que está à frente, não interessa a dificuldade. Toda vez que você, diante de um inimigo, diante de um oponente, você se acovarda, sabendo que Deus te mandou você guerrear, você está duvidando do caráter de Deus. Isso é uma afronta contra Deus. Isso é uma desonra contra Deus. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você desobedece a Deus, numa ordem expressa, você está desonrando a Deus. A diferença dos 10 e dos 2 é que Caleb e Josué honraram a Deus, dizendo, não, Deus falou que nós vamos entrar, o que tem lá é muito bom, é bom mesmo, nós estamos sabendo, e sabemos que Deus está conosco, e nós vamos, aqueles caras que eles dizem que são gigantes, que vão pisar na gente, isso é o seguinte, eles diante de Deus são como um pedaço de pão, nós vamos rasgar ele como uma pessoa rasga um pedaço de pão, porque Deus está conosco, ou seja, eles honraram a Deus. Fala para o teu irmão assim, honra ou desonra? Qual a tua escolha? João aqui ele está dizendo para nós que nós devemos ter galardão, mas ele é um tipo de galardão qual? Completo. Fala para o teu irmão assim, completo galardão. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu gostaria que você reagisse diante do que eu vou falar. Deus, o nosso Deus, papaizinho, você tem chamado ele de quê? Eu chamo ele de grandão, de maravilhoso, de poderoso, de longânimo, de cheiroso, de lindão.
papaizinho, papaizão, minha rocha, meu escudo, minha fortaleza. Deus, nosso Deus, que é tudo isso, Ele é galardoador. Ele é recompensador. Faz parte da natureza de Deus ser recompensador. Quantas mamães e papais nós temos aqui? Quantos das mamães e dos papais que estão aqui gostam de dar coisa para os filhos? E dar coisa que eles estão pedindo? A gente quer dar tudo o que está pedindo. Agora me fala, o mesmo Deus que é galardoador, que tem prazer, fala para o teu irmão assim, Deus tem prazer de galardoar, de presentear, de recompensar as pessoas. Só que tem uma coisa, a recompensa só vem para quem merece. Nós vemos isso, queridos, nos 2 juízos que haverão no final dos tempos. Algumas pessoas não receberão nada, ou receberão o inferno. Por quê? Porque elas passaram a vida toda desprezando a misericórdia, o oferecimento e a graça de Deus. Existem outro tipo de pessoa, que são os crentes, que receberão galardões. É desse tipo, galardões, é desse tipo que eu estou falando. Quantos crentes nós temos aqui? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então isso é para filho de... Os que não levantaram a mão não conseguem nem levantar a mão, né? Quantos aqui são filhos de Deus? Então, os galardões, as recompensas serão para os filhos de Deus. Agora você fala assim, pastor, mas não é pela graça. Não, pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então fala para o teu irmão, a salvação é de graça. Mas o galardão é por merecimento. É isso que muita gente não entende, o pessoal da supergraça não entende, que a salvação é de graça. Jesus morreu para nos salvar, e mesmo a força para tomar posse da recompensa também é graça, também vem de Deus, mas você tem que dar o passo de fé. Agora, o apóstolo João está dizendo que existe completo galardão, e se existe completo galardão, é sinal que existe parcial galardão, existe nenhum galardão. Eu não entendeu, esse grupo aqui não entendeu, vou tentar com isso aqui. Se existe completo galardão, existe parcial galardão, existe nenhum galardão. Aí lascou, né? E o desejo do apóstolo, o desejo do pastor Rairino, o desejo do teu líder, é que você tenha. Estão começando a entender o que está sendo falado aqui? Então tem muita gente que vai chegar lá, não vai ganhar, não vai receber nada. Alguém fala assim, só salvação já está bom. E queridos, isso é mentalidade de miserável. Eu colocando uns papelão lá na rua, eu dormindo, vai tudo ótimo. Isso é coisa de miserável. Isso não é estilo de príncipe. Isso não é estilo de filho de Deus. Filho de Deus não anda dessa forma. Filho de Deus, ele é honrado. Ele quer o bom e o melhor. E ele deseja o bom e o melhor para sua família. Ele deseja o bom e o melhor para Deus. A melhor adoração, o melhor aleluia, o melhor glória a Deus, o melhor aplauso, o melhor. Ah, pastor, mas Deus me ama. Fala para o teu irmão assim, amor é diferente
de prazer. Ah, não entendeu de novo. Vou tentar de volta. Deus te ama. Deus te ama. Deus ama vocês? Agora, pergunta para o teu irmão assim, ele tem sentido prazer em você? A tua mãe te ama. Quantos são amados pela mamãe aqui? Agora pergunta, a mamãe está sentindo prazer com você? Você entende, querida, a diferença? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele te ama, Deus te ama. Normal, Ele te ama, sempre vai te amar, o amor dele é incondicional. A questão é o seguinte, se você anda fazendo ele rir, ou se você tem provocado a ira dele. Porque uma mãe e um pai ama, mas a ira pode ser provocada. Deus é papai, só que Ele não é um papai humano que erra, Ele é um Deus corretíssimo. Ele te ama, Ele quer te dar galardão, Ele quer te dar galardão, Ele quer te dar presentes, aqui e na eternidade. Pastor, vamos falar de eternidade, queridos, nós não... Fala assim para o seu irmão assim, amores, você já está na eternidade. Nós já estamos na eternidade, nós já estamos vivendo na eternidade, nós já estamos junto com nossos irmãos, adorando a Deus, comendo bolo de chocolate. Aí Ele vai buscar a gente vai estar lá em outro lugar, junto com os irmãos, adorando a Deus, comendo bolo de chocolate também, e outras coisas que você gosta. Depois nós vamos reinar sobre a terra, depois nós vamos ir para outra coisa que Ele planejou, e sempre já estamos na eternidade. Ou você está esperando morrer para a eternidade? Então morre já, então morre de uma vez, morre de uma vez, morre de uma vez. Vai lá para a cruz e morra, para entrar na eternidade de uma vez, rapaz. Ei, Senhor Jesus. Salmos 57:2 diz assim, Salmos 57:2 diz assim, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa e me recompensa, que faz com que seus propósitos para mim venham à existência e com certeza os realiza. Isso daí é a amplificada. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, e me. Ou seja, traz à existência os propósitos que Ele tem. Irmãos, presta atenção, equipe, vocês estão diante de um Deus que recompensa. Nunca esqueça disso. Recompensa. Só que recompensa é mediante a merecimento. Ah, eu não mereço nada. Não merece nada mesmo. Mas o galardão você precisa conquistar. Galardão, presentes aqui na terra. Ah, patrão, quero um aumento. Quantos já quiseram aumento, mas não fez nada não aumentou o lucro, não aumentou o trabalho, não melhorou o trabalho, e quer aumento? Tá doido? Ah, porque eu tenho muitos anos de empresa. E daí, meu? Está produzindo a mesma coisa? Você foi contratado para dar lucro, meu irmão. Como que você quer receber mais se você não está fazendo mais? Aí eu quero um pouquinho mais de consideração da minha esposa. Ah, é? Você quer mais consideração da sua esposa? O que você está fazendo para ter mais consideração da tua esposa?
Você está merecendo isso daí? Eu gostaria que ela me ajudasse, mas você tem feito o que você tem que fazer? Você tem sido parceiro? Eu gostaria que ele me desse mais atenção para mim. Você tem honrado o teu marido? Ou você tem se referido a ele como esse daí? Aquele lá. Ele é assim mesmo, é uma porcaria mesmo. Desonrando. Coisa mais ridícula, feia, é mulher que desonra mais. Mas isso aí vamos falar lá para os outros, o quinto, os quartos. Fala para o teu irmão assim: existe completa, parcial e nenhuma recompensa. Olha só. Segundo, pastor, mas isso é só para o céu, né? 2 Coríntios 5, 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é para receber segundo o bem ou mal que foi feito. Fala para o teu irmão assim: o que você fez com a cruz determina a sua eternidade. E o que você fez depois da cruz determina a sua recompensa. Quer que eu repita? Não sei, não saberia repetir. Depois vocês assistem o filme. Não está aqui, não escrevi aqui. Isso foi coisa que Deus deu agora. 1 Timóteo 4,8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há por vir. Não está aí o texto, queridos? Eu não dei para vocês esse texto? 1 Timóteo 4,8, está aqui? Olha isso, querido. Isso aqui é para aquelas pessoas que falam assim: as coisas de Deus são coisas invisíveis. Então a gente só tem que pensar no depois. Olha só, o exercício físico é de pouco proveito. Eu concordo com esse irmão. Não concordo. Concordo nesse sentido que ele está dizendo. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Fala para o teu irmão assim: presente. O que é presente? Agora. O que você vai comer agora no almoço é recompensa do tempo presente. Fala para o teu irmão assim: você vai almoçar na minha casa hoje? Fiz diferente hoje, né? Hoje eu fiz diferente. Os caras, então os chepeiros aí que... E eu vou te fazer a melhor comida, a melhor lasanha que eu poderia fazer. Agora, eu quero que você se prepare, querido, para uma bomba. Você vai segurar uma bomba, a turma do aí, segura. Marcos capítulo 6, versículo 5. Vamos lá? Aí está falando de Jesus que estava visitando Nazaré. Estava na terra de onde ele foi criado. Então, por isso que ele era chamado de Nazareno, apesar de ter nascido em Belém, ele é chamado de Nazareno, por quê? Porque ele viveu em Nazaré, com seu pai e sua mãe, pai carpinteiro, ele seguindo a profissão do pai. E ele já tinha começado o ministério, curando, ressuscitando mortos, tal, e aí ele faz uma visita para Nazaré. E chegando em Nazaré, ele
não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Fala assim comigo. Hã? Quem que não pôde? Quem que não pôde? Quem que não pôde? Jesus. Aí a minha cabeça de teólogo, a cabeça de professor de teologia, dá um nó, né? Porque é o seguinte, como assim? Isso é problema do pastor Paulo agora, é com ele esse negócio aí. Ele que se vira agora com essa questão, eu não vou falar nada, agora ele vem aqui. Como assim? Na Trindade Jesus é o quê? Ele é o quê? Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Pessoa da Trindade. O que alguém da Trindade não pode fazer? Tem alguma coisa que alguém da Trindade não pode fazer? Nada. Não existe nada. Ele é todo poderoso. Fala assim, Deus é todo poderoso. Agora, o que aconteceu, queridos? Que ele chega em Nazaré e ele só cura lá umas dorzinhas de cabeça leve, uns negocinhos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? Que Jesus chegando lá, certamente tinha um monte de gente para ser curada, toda a cidade tem um monte de nóia, toda a cidade tem um monte de bebum, toda a cidade tem um monte de gente com ferida, com problema na pele, com problema nos ossos, problema na coluna, de cegueira. Provavelmente sempre tem, não existe cidade que não tenha doentes. Porque o mundo todo entrou em colapso depois da queda do homem. E ele chega lá e ele não pôde. A questão é o seguinte, vamos lá na teologia, né? Deus, Jesus, ele pode tudo, amém? Se ele quisesse curar todo mundo, ele curaria? Se ele quisesse, ele curava. Então esse não pôde, aquele mesmo não posso que sua mãe falava quando você pedia dinheiro para ela, você falava assim, mãe, dá dinheiro. Ela falava assim, não posso. E aí você falava, pode sim, porque você tem dinheiro lá, eu vi lá, eu mexi na tua bolsa. Só que ela pode, poder ela pode, só que ela não quer. Por quê? Porque você não mereceu. Pastor, mas de onde você tirou isso? Eu tirei, irmãos, isso dos versículos anteriores. Volta no versículo 3. Quando ele chega em Nazaré, versículo 3, aí é Marcos 6, agora nós vamos ler o 3 e o 4. Quando ele chega em Nazaré, está aí já ou não? 3 e 4. Todo mundo começou a conversar. Jesus ele fala assim, olha, eu ressuscitei um morto não sei na onde, eu fiz isso, aquilo. Aí chegam os discípulos dele e falam assim, olha, o cara estava com a mão mirrada, cresceu a mão, o cara estava aleijado, ele voltou a andar, e todo mundo começou a falar quem ele era, e ele ensinava, ele chegava como chama? Na sinagoga, e falava assim, olha, lia o Salmo 63 e dizia assim, olha, o Espírito de Deus está sobre mim, pá, pá, pá. Aí quando ele terminava de ler, hoje está sendo cumprido o que diz essa palavra, essa pessoa sou eu. E as pessoas ficavam loucas, como assim? Como assim? Mas esse não é o carpinteiro, o filho da Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles, ou seja, escandalizado quer dizer, ficaram com pedra de tropeço, ficaram ofendidos. Fala para o teu irmão assim, ficaram ofendidos com a presença de Jesus e com aquilo que ele era. Versículo 4. E Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Quem é inteligente aqui um pouquinho? Pelo menos um pouquinho inteligente.
Qual é a dedução que você tem? O que o texto está dizendo aí, irmãos? Jesus, ele não pôde fazer todos os milagres que ele fazia, porque naquele lugar ele não recebeu. Por que ele não recebeu honra? Porque as pessoas olhavam para ele e falavam assim, mas esse daí... me fala uma coisa, esse é aquele menino lá que brincava com a nossa filha, jogava no mesmo time de futebol que nosso filho? É esse daí mesmo, esse menino aí, que vivia aqui em casa, brincava, e fazia umas estripulias aqui, brincava. Esse aí vai me curar? É esse menino, não é esse daí que fez o telhado da casa do meu genro? Ele fez o telhado lá, ele e o pai dele, sim, é ele e o pai dele que fizeram. Os caras são peão, velho. E como agora ele do nada chega e fala que não sei o quê? Ou seja, eles estavam olhando para Jesus e não considerando quem ele realmente era. Não estava o honrando, ou seja, não estava considerando aquilo e a dignidade que agora ele possuía, que sempre possuiu, mas agora estava se manifestando. Milagres, curas, presentes, recompensas vêm para a gente que honra. Honra. Eu quero que você, eu estou dando a pausa para você deglutir isso daí. Você engolir isso daí e você fala, uau. Simplesmente, irmãos, nosso Deus, apesar de ser Deus todo-poderoso, presta atenção no que eu estou falando. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus de princípios. E Ele não fere os seus próprios princípios. Ele tem leis e princípios, Ele os criou e Ele caminha sobre eles. Quando Jesus ele chega diante de João Batista está lá, ele fala assim, João Batista olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chega diante de João Batista e fala assim, João Batista, por favor, me batize. João Batista fala assim, como assim eu te batizar? Você que tem que me batizar. Eu sou menor que você, você é o Messias. Eu não sou digno nem de dar um laço no teu sapato. E ele fala assim, para que tudo se cumpra. Por favor. Ou seja, ele estabeleceu um padrão. Ou seja, toda vez que uma pessoa for se converter, ela tem que se batizar, sim. Jesus estabeleceu isso, e Ele estabeleceu. Isso é a nova aliança. Não existia batismo antes, era circuncisão só. Ele estabeleceu a nova aliança. E Ele estabeleceu o quê? Ele fazendo, Ele dando exemplo. É um princípio, isso é um princípio. Então, princípio de honra. Toda vez que uma pessoa desonra aquele que poderia dar alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui numa posição de passar a palavra. Se você fala assim, esse cara aí, nada a ver o que está falando, acabou, você não recebe o que está sendo falado. Se você receber o que está sendo falado aqui, você é outra pessoa, teu ministério é outro, a tua vida é outra, a tua profissão é outra, a tua família é outra, o teu carro é outro, tua casa é outra, e o teu galardão lá no céu vai ser outro. Teve um dia que Jesus chegou em Cafarnaum, uma cidade muito necessitada também. A palavra de Deus diz que ele estava pregando dentro de uma casa,
Uma casa muito grande. Porque a Bíblia diz, por que eu sei que a casa é muito grande? Porque tinha muita gente. A Bíblia diz que tinha uma multidão dentro da casa. Para caber uma multidão, a casa tem que ser grande. Só que tinha uma multidão muito grande dentro da casa e tinha uma multidão muito grande fora da casa. De uma forma que ninguém conseguia chegar na casa. E aí algumas pessoas, eu contei essa história esses dias, na pré-convenção, chegaram alguns homens com um paralítico amarrado numa maca e não conseguiram entrar pela porta, porque queriam ser curados. Segundo a palavra de Deus, ninguém estava sendo curado dentro daquela casa. Apesar daquela casa estar cheia de gente necessitada, de ter muita gente, certamente tinha, porque essa pessoa foi lá porque queria receber alguma coisa de Jesus. As pessoas não estavam sendo curadas. E esses homens desesperados não conseguiram entrar. Tem uma ideia, amarra esse aleijado, esse tetraplégico aí na maca e o leva para o telhado e faz um buraco na laje. Muito esforço, porque é barro queimado, é um material duro, e acabam fazendo um buraco e desce ele pelas cordas, bem no meio da sala onde Jesus estava. E quando Jesus vê aquele homem descendo, ele diz assim: uau, perdoados estão os seus pecados. E aí, naquele lugar tinha alguns fariseus, tinha alguns doutores da lei, tinha alguns espertões. Fala o teu irmão, sim, espertões. Pessoa que não honra ninguém. E a Bíblia diz que eles arrazoavam. Arrazoavam quer dizer, eles estavam pensando. E eles pensaram o quê? Quem é esse que fica falando que tem poder para perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Ele está falando o quê? Que Ele é Deus. É isso que Ele está dizendo. E Jesus diz assim, e a palavra de Deus assim, e eles sabendo, e Jesus sabendo o que eles estavam pensando, fala para o teu irmão assim, pensamento. Olha bem para mim aqui, olha nos meus olhos, vou até tirar o óculos. Pensamento conta, viu? Só pensei, então. Pensamento conta. Mas eu não falei nada, então, pensamento conta. Conta porque Jesus ouve. Existia uma regra uma regra levítica, isso está lá, que só Deus que cura, só Deus pode curar enfermidades daquele tipo que aquele homem tinha. Só Deus cura, só Deus faz nascer córnea nos olhos, só Deus faz crescer um braço, só Deus faz um tetraplégico sair andando. E aí Jesus, ele diz assim, para esses religiosos, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você, aleijado, levante-se, pega a tua cama e sai. Eles não ficaram sem ação, porque agora, através daquela cura, ficou provado o quê? Que ele podia perdoar pecados. E se ele podia perdoar pecados, ele era Deus! Perguntinha que eu faço para vocês. Algum desses fariseus foram curados? Por quê? Desonra. Você só recebe daquilo que você honra. Você só recebe galardão daquilo que é honrado. Isso está em Marcos 28, de 8 a 11. Eu não vou ler todo. Sabe, queridos, muitas vezes Deus vai mandar
alguma coisa que nós precisamos embrulhado num pacote de coisa que nós não queremos. Vou repetir. Eu já escrevi isso e eu quero que você entenda. Muitas vezes Deus vai enviar coisas que nós precisamos em pacote de coisas que nós não queremos. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes Deus vai usar uma pessoa, um ser humano, que você tem uma antipatia, mas é um servo, uma serva de Deus. Muitas vezes Deus vai usar o teu pai, que é uma pessoa que você tem ferida contra dele, porque ele fez algumas coisas injustas. Sabe por que ele fez coisas injustas, irmão? Porque ele é ser humano. Mas o fato de você estar cabreiro com teu pai, com teu patrão, com teu professor, com teu pastor, com teu líder, porque ele fez alguma coisa que você não esperava, que você não se agrada, o fato, isso não tira a dignidade dele, isso não tira o fato de que você deve o honrar. E porque muita gente para de receber coisas, porque a pessoa deixa de receber, porque parou de honrar, parou de considerar, porque aquela é uma pessoa de Deus, separada por Deus, enviada por Deus. Um grande exemplo que nós temos disso é Saul. Saul, um rei de Israel. Muitos pregadores dizem que Saul é um homem que é um rei que o homem escolheu, e Davi foi um homem que Deus. Saul foi um rei que os seres humanos escolheram, e Davi foi um rei que Deus escolheu. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul também. Se você vê a forma que ele foi escolhido, foi sobrenatural. Deus escolheu Saul. Deus levantou e Deus ungiu Saul. Porque se Deus não quisesse, não permitiria que Saul fosse ungido. E foi ungido. Foi derramado o óleo do profeta sobre a cabeça dele também. Mas chegou um tempo que Saul começou a desonrar a Deus. E começou a desobedecer a Deus. Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia outra. E como desonra, ele teve um galardão. Ele começou a perder. Ele foi profetizado que ele ia perder o reinado dele. Ele ia perder tudo. Mas mesmo assim, deixa eu falar uma coisa. Fala para o teu irmão assim, você começa a desonrar. Você não perde as coisas imediatamente. As coisas vão lá na frente acontecerem. Quem está entendendo está sendo falado aqui? É como a bateria do celular. Está lá, está funcionando. Quantos estão com o celular funcionando aí? Acende ele, mostra para mim. Aqui, acende, ó, está tudo funcionando. Quanto tempo ele ficaria funcionando assim? Ele vai ficar funcionando assim, sem conectar na eletricidade? Alguns falaram aqui, o meu, 3 minutos. Então, mesma coisa, querido. Você recebeu uma unção, só que você não honrou o seu aparelho. O que você não fez com ele? Você não está carregando ele. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele, pifou, apagou. Então, a desonra, no começo, dá tudo certo, está tudo bem, continua tudo funcionando. Só que depois, querido, a resultado vem. E aí, ele começou a perseguir Davi. Deus já tinha escolhido Davi, ungido Davi, e ele começou a tentar matar Davi. Várias vezes, Davi teve que fugir. Mas teve um momento que Davi, nessas perseguições aí pelas montanhas, pelas cavernas, um dia Saul estava dormindo. Chega Davi e os seus soldados, e Saul dormindo. Ele fala assim, lá é o Saul que está dormindo lá. E aí o empregado dele, o escudeiro dele fala assim, vou lá e arranco a cabeça dele. É o teu inimigo, esse mala que fica te perseguindo. Aí Davi fala assim, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Davi foi um homem extremamente honrado no tempo que reinou sobre a terra. Porque ele é uma pessoa que sabia honrar.
Pastor, mas o cara estava querendo matar ele então. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estava querendo te matar, então foge. Está querendo zoar com você, não tenha convivência. Mas não desonre uma pessoa que é digna. Olha, irmão, eu vou falar um negócio que talvez você até entenda errado, mas é bíblico, então eu não tenho medo de falar. A Bíblia diz em Judas, diz o seguinte, que o anjo Gabriel, o anjo Miguel, quando disputou, presta atenção, disputou o corpo de Moisés, porque Moisés, você sabe que Moisés morreu, amém? Moisés morreu, e ele foi enterrado aonde, irmão? Onde que ele foi enterrado? Quem sabe onde Moisés foi enterrado? Então, se você sabe, você tem uma revelação, não conta para ninguém, nem para o diabo. Porque o diabo tentou catar o corpo de Moisés para poder transformar ele num ídolo. E aí o anjo Miguel foi e foi disputar o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que Miguel não levantou a boca contra Satanás. Por quê? Porque Miguel é arcanjo e Satanás era querubim, na hierarquia acima dele. O que o anjo Miguel falou? Deus te repreenda. É bobo nem nada. Deus te repreenda. Por quê? Porque na hierarquia angelical ele estava abaixo. Ele não podia fazer, ele pessoalmente repreender. Amém? Quem está entendendo? Quando nós repreendemos um demônio, nós repreendemos como? Em nome de Jesus. Uma vez eu vi um camarada aí, um pastor, não estudou, né? Quem mandou fugir da escola? Assim, você é tão fraquinho, falou para o capiroto, você é tão fraquinho que é o seguinte, eu nem em nome de Jesus, vai ser no meu nome mesmo. E saiu, viu, irmão? Saiu para tomar uma, para dar risada, né? A palavra grega usada para honra é timi. Não é time, não, é timi. Timi. Ela quer dizer algo valioso, precioso, algo que tem peso, algo puro, como ouro, coisa digna de apreciação, de estima, de olhar favorável, de respeito. O que é então honrar? Fala para o teu irmão assim, honrar. Timi. Denota algo precioso, algo valioso. Fala para o teu irmão, valioso. Fala para o teu irmão assim, eu honro você, porque você é algo precioso, você é algo valioso, algo de peso. No sentido moral. Você é apreciável, fala para o teu irmão. Você é estimado. Eu tenho um olhar favorável ao teu respeito. Eu tenho um respeito por você. Quantos aqui já viram chegar diante nesse púlpito e olhar para vocês e falar assim, sabe, queridos, eu tenho muito respeito por vocês. Quantos já ouviram falar isso? Eu tenho esse costume de falar. E eu falo mais ainda quando vou em outro lugar. Porque as pessoas podem ter aquela impressão, ele é o bonzão, né? O que sabe de tudo. E aí a pessoa bloquear o coração e começar com essa desonra e não receber. Uma vez eu estava e eu falo, eu tenho muito respeito. Para a pessoa falar, então tá bom. Já abre, né? Já abre o coração para a pessoa honrar. E aí ela receber. Uma vez eu fui ministrar num encontro. E eu estava fazendo um voto de cabelo. E meu cabelo estava muito grande. Só que o voto ele não estava tão grande assim. Que chegou uma hora que ele ficou bem grande mesmo. E meu cabelo, irmãos, ele é
negócio de louco. Sabe aquele jogador do ponta esquerda lá? Então, naquele nível lá. Marcelo, né? Ele fica daquele jeito assim mesmo, tipo Lemuri. Pá! E aí, no começo, porque depois que ele fica pesado, ele cai. Mas quando ele estava no auge do crescimento, era muito feio. Então, o que eu colocava? Eu colocava um arco. Não é arquinho, não, é arco. Arquinho é a Isabela que põe. Era arco, de coisa de homem. Naquela época estava na... Hoje ninguém faria isso, né? Ou colocaria arco, né? Hoje faz coquinho, né? Pior ainda. E aí eu fui ministrar no encontro. E aí, de repente, o Espírito Santo estava me incomodando. Ele falou assim para mim, tem uma pessoa aqui, um homem, que ele não está ouvindo nada que você está falando, por causa do seu arquinho. Do arco. E aí eu falei assim, querido, você que está olhando para a minha cabeça, você está aqui olhando para o meu cabelo, para o arco que está na minha cabeça, presta atenção. Isso aqui é um voto diante... Eu não precisava explicar isso para você, mas por amor a você eu estou falando. Isso aqui é um voto que eu fiz perante Deus. E para não ficar tão horrível, eu gosto disso aqui. Mas por favor, não perca, eu ia ministrar cura interior. Assim, não perca a bênção, não deixa de ser curado. Não faça isso por causa da minha aparência. Não fique bloqueado, não faça isso, não faça essa desonra. E aí parece que aquela palavra... E é engraçado que foi revelação, então ele sabia que era Deus falando com ele. E certamente depois ele veio testemunhar. Naquela época que nos encontros as pessoas vinham aqui e falavam, aconteceu isso comigo e tal. Dava tempo, né? Porque era 8 encontristas, né? Agora... E aí ele falou que Deus falou muito com ele, Deus virou ele de ponta cabeça, disse que Deus virou ele do avesso. E foi naquela palavra que Deus começou o processo, porque ele estava bloqueado. Tinha um irmão que estava no encontro, ele estava trabalhando na cantina, nos docinhos, né? E esse irmão foi ministrar. Ele falou assim, onde já se viu um doceiro ministrar para mim? Aí não recebeu do doceiro. Ele disse que no final, que aquele doceiro começou a falar algumas coisas para ele, começou a pegar ele. Mas que coisa terrível o preconceito, que coisa terrível o bloqueio que a desonra promove. O que é o contrário de honra? Desonra. E desonra então seria não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário, servil. Quando o grego ele fala desonra, ele fala de algo comum, superficial, ou lixo que você se descarta com facilidade, ou coisa que não tem valor nenhum, como um vapor. Uma das formas mais terríveis de desonra é quando uma pessoa é tratada de uma forma humilhante, de uma forma vergonhosa. Quando uma pessoa descartada, quando ela é humilhada na frente de todo mundo. Por isso que as pessoas ficam muito machucadas quando elas são humilhadas em público. Em alguns casos, Deus que promove isso, para que a pessoa deixe de ser orgulhosa, para que ela seja quebrantada. Mas se isso tiver que acontecer, que Deus faça isso. Tome cuidado, para não humilhar, não desonrar ninguém. Toda vez que você for dar um conselho para uma pessoa, fala em particular. For fazer uma crítica, fala de uma forma carinhosa, amorosa e sábia,
abordando todos os assuntos, perguntando antes o que se trata, o porquê de todas as coisas. Eu quero terminar, queridos, essa parte, porque é o comecinho, isso aqui é a introdução. Parece que já ouvimos tudo sobre honra, né? Mas não, irmão, tem muita, muita, muita coisa. Olha só em Isaías capítulo 29, versículo 13. E eu vou ler esse caso, isso, e vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma outra coisa que aconteceu comigo. Deu crepe aí? Abram as suas Bíblias em Isaías 29, 13. E aí nós vamos começar agora, essa é uma pincelada no próximo domingo, na próxima coisa que nós vamos ver. Visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Pastor, então está fácil agora. Então é só ficar elogiando as pessoas, está tudo certo. É só chegar e ficar falando: Senhor, eu te honro, te adoro, o Senhor é grande, maravilhoso. E aí está tudo resolvido. É só ir na missa de domingo. É só ir no culto de domingo, cumprir lá a obrigação religiosa. Fez oração, 10 Ave Maria, não sei o quê, tá tudo certo. É só isso. É só falar coisas certas. As palavras mágicas. Eu te honro, eu te exalto, eu te adoro. Não, irmãos. Deus está aqui falando através do profeta Isaías, de que a honra verdadeira, ela não é cerebral e ela não é vocal. A honra verdadeira é cardíaca. Vamos lá, de novo. Tentar falar de novo. A honra não é verbal, não é cerebral, não é da memória. A honra verdadeira, ela é de coração. Ela é de coração. A honra verdadeira, ela parte do coração e é tão forte do coração que ela se transforma em atitudes. Honrar a um líder não é dizer: olha, líder, como que você é inteligente, ungidão, hein? Eita, você é ungidão, hein? Não, querido, isso não, para nós líderes isso não quer dizer nada. Você pode me chamar de... irmãos, a vida toda teve gente que fala assim: pastor, nunca que eu vou embora. Eu vou sempre estar, é nós, pastor, sempre estar junto com o senhor. Na primeira pancada, na primeira batalha, te amo. Entendeu? Então, esposa, eu te amo. É muito importante você declarar que ama, amém? Eu te amo. Fala para o seu irmão: eu te amo. Só que esse amor é confirmado através da seguinte frase que você vai falar para o teu irmão assim: hoje você poderia até almoçar na minha casa. Isso é amor. Esses dias eu estava saindo da igreja, domingo mesmo, eu estava saindo, aí chegou uma irmã, falou assim para mim, me parou lá na porta e falou assim: pastor, vamos tomar um café lá em casa, pega a pastora, vamos tomar um café lá em casa. E ela falou assim: lá nem sei, não é só um café, é mais coisa. E eu tinha já marcado um jantar naquele momento, senão eu ia mesmo, pode convidar que eu vou. Quando eu não tenho marcado. Hoje eu já tenho coisa marcada. Pena. Eu vou encerrar contando um caso. Eu era pastor ministro de louvor de uma igreja aqui em Santo André. E eu ministrava todo domingo, como Felipe ministra, Diogo, Karina, pastor Ayana, pastor Rogério, pessoal que ministra aqui na frente. Eu ministrava, eu dava aula para os jovens, eu era professor de jovens, ministro de louvor, organizava todo o trabalho de louvor.
E as ministrações eram como essas que a gente fez, muito quentes, muito buscando Deus, a presença dEle, buscando revelação, fazendo coisas que Ele quer. E uma bênção, e era dessa forma a ministração. Mas um dia, nós e o Ministério de Louvor, nós fomos convidados para ministrar numa igreja em Mauá. Não sei se alguém conhece aqui Casarão. Casarão. E nós fomos lá, nós tínhamos lançado um CD, estávamos lá tal. E no meio da ministração, queridos, Deus começou a me usar de uma forma como eu nunca tinha visto na minha vida. Foi a primeira vez que eu fui usado daquela forma. A impressão que eu tinha é que eu ia sair do corpo. A impressão que eu tinha é que eu ia desgrudar a minha pele da minha carne e do meu osso. Eu tremia, era uma coisa muito estranha. Eu abri a boca, teve uma hora que eu falei assim, quantos aqui tem vícios? E aí as pessoas não falaram nada, falaram assim, aqueles que têm vícios, venham aqui para frente. Aquele que tem, bom, vou falar de um vício, de cigarro, vem aqui à frente. Aí veio aquela multidão à frente. E eu fiquei impressionado, porque era uma multidão mesmo. Era uma coisa que Deus revelou de uma coisa que estava acontecendo naquela igreja, que muita gente, queridos, daqueles que estavam lá, eu acho que pelo menos, quem estava lá naquele dia lá, foi pelo menos umas 60, 70 pessoas que ficaram na frente. Todas tremendo, todas assim, e aquela atmosfera de poder. E eu disse assim, agora você vai pegar o cigarro. Eles olharam com cada olhão assim, você vai pegar o cigarro. E aí muitos tinham deixado na bolsa lá, voltaram para pegar, e vocês vão pegar um cigarro na mão. Agora imagina, o cara pegar o cigarro na mão dentro da igreja. Mas assim, né? O que é? Imagina o cigarro aqui. Eu não sei bolar, nada. Nunca fiz isso na minha vida. Assim, ó. Falei assim, não, mano, não, você vai pegar do jeito que você pega. Você não fuma ele desse jeito. Não, meu, fica assim. Aí eu comecei a explicar que era espírito imundo. Você jogar lixo dentro do teu pulmão, você jogar fuligem dentro do pulmão, isso é espírito imundo, espírito de sujeira. E aí eu falei assim, agora tenta colocar na boca se você consegue. Eles faziam assim, ó. Irmão, mas deu um trabalho aquele dia. Os diáconos tiveram um trabalho, porque encheu, a gente começou a vomitar. Não sei se vocês lembram disso aí, quem estava lá? Quem estava lá? Carmen estava. Mas ninguém mesmo. Tá aí a Carmen que não me deixa mentir sozinho, né? Irmãos, eu nunca vi uma coisa daquela, pessoas. Aí, Deus falou assim, agora, você vai falar para esses que não vieram na frente, mas que têm parentes que têm vício, e vocês que têm parentes que têm vício, vocês vão começar a orar para essas pessoas que fumam, e você vai pedir para agora que onde eles estejam, eles sintam nojo do cigarro. Nojo. Mano, aí começaram a orar tal, depois eu fiquei sabendo, eles começaram a mandar recados, eu encontrava e falava assim, pastor, naquele momento, eu tinha um tio que era fumante, ele foi parar no pronto-socorro, que ele começou a tossir, ele não conseguia fumar, ele começou a vomitar, igual aconteceu com os irmãos, assim, foi um poder, foi uma coisa tão sobrenatural, foi uma coisa espetacular. E aí a pergunta que a gente se faz, qual a diferença do Deus que estava naquela igreja que eu era membro, que eu era ministro de louvor, daquela outra igreja que, aliás, naquele momento estava passando por uma situação difícil, com aquela quantidade de gente fumando lá. Não é possível, tanta gente com esse problema de vício dentro de uma igreja. O que estava acontecendo, queridos? Porque naquele momento eles estavam olhando para mim.
E eles estavam me vendo como um homem de Deus, que tem alguma coisa para passar, que tem alguma coisa para ser liberada. Então, naquele momento, eles estavam absolutamente abertos para receber a libertação, a cura, os milagres, as maravilhas. Se você quer que a tua célula seja uma célula de manifestação de milagres, de curas, de maravilhas, de ressurreições, de conversões, vocês começam agora a prestar atenção nessas ministrações que nós estaremos fazendo, para você aprender a honra, para que essa virtude seja incorporada nessa comunidade cristã de uma forma definitiva. Que ela não passe os problemas que ela já passou e está passando agora por causa disso, por causa da falta de honra. Entre os problemas que a desonra para uma comunidade causa, é a esterilidade ministerial. Porque algumas pessoas não conseguem multiplicar exatamente porque não estão conectadas com aqueles que eles deveriam estar honrando. A honra, ela não serve nada, irmãos, para aquele que está sendo honrado. Não serve para nada. Uma pessoa sendo honrada ou não, para ela não faz diferença. A não ser que seja um vaidoso, um orgulhoso, que merece ser exortado. Mas a honra é para quem honra. A Bíblia diz que para você receber uma recompensa de profeta, você honra o profeta. Eu quero receber a recompensa da facilidade que o meu patrão tem de ganhar dinheiro. Então você, por favor, honre o seu patrão. E aí nós vamos ver durante esses estudos essa questão da honra. Quantos aqui querem fazer uma oração? Quer vir aqui à frente? Nós vamos orar.